Olá, chegamos à nossa última aula do curso. Olha que alegria! Será que agora você já está se sentindo pronto para promover ações, procurar seus direitos, executar todos os princípios do direito do consumidor? Se não, assiste o vídeo de novo, começa lá da aula 1. Mas vamos lá, agora essa é a aula 10, a gente está finalizando aqui o nosso curso e vamos falar sobre cobrança de dívidas, né? Como é que o fornecedor pode trabalhar com isso, bem como a proteção do consumidor em juízo. Olha só que bonitinho aqui, aula 10, né? A gente vai trabalhar aqui neste momento sobre como é que se pode cobrar uma dívida. Pessoal, é o seguinte, todo mundo aqui já sabe, né? Tem alguma noção de que o fornecedor não pode te cobrar de qualquer jeito, ele não pode te fazer passar vergonha de forma vexatória. E aí você encontra no slide que de forma alguma nenhum fornecedor pode te cobrar te ameaçando. E é impressionante o assédio que eles fazem, né? Se alguém ficou devendo alguma coisa, um clipe que seja, o quanto ligam pro seu celular, mandam mensagem pro seu WhatsApp, descobrem tudo isso, isso tudo é ilegal. E isso tudo é passível de sofrer qualquer uma daquelas ações que nós falamos na aula passada, né? Falamos sobre ação civil, pública, falamos de ação popular, possibilidade de um ingresso coletivo, e a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Bom, então a cobrança de dívida não pode ser feita com ameaça, não pode ser feita com coação. Para o que é coação que aparece aí no slide? Coação é quando ele te obriga a fazer alguma coisa, isso aí todo mundo já sabe. Não pode causar nenhum tipo de constrangimento, seja um constrangimento físico, como esse aí da coação, ou um constrangimento moral, de chegar e te cobrar na frente das pessoas. Gente, tudo isso é passível de uma cobrança de danos, sobretudo danos morais, ou um próprio assédio, sendo como um crime, inclusive, configurada a possibilidade de prisão do fornecedor de fazer uma coisa desse sentido, tá certo? Então não pode ter nenhum tipo de constrangimento, não pode ter afirmações falsas, ou incorretas, ou enganadas. Se aconteceu com você, por exemplo, que inseriram o seu nome num banco de proteção de crédito, como por exemplo a SPC, e aí você pode naturalmente ingressar com a ação. Ah, professor, mas eu não sofri nenhum dano, nada aconteceu comigo, eu só descobri por acaso. Bom, mas isso tem uma razão, ele não poderia ter feito isso com o seu nome. Então, você pode promover, sim, algum tipo de ação, seja judicial ou extrajudicial, para que ele pague por esse dano que ele lhe causou. Ainda que você não tenha sentido, houve um certo dano à sua honra objetiva, que não é aquela de sentimento, mas é a honra de como as pessoas te veem. Se seu nome ficou algum tempo nesse tipo de proteção de crédito, né? A gente não pode ter uma exposição do consumidor, como nós falamos, e também não pode interferir no seu trabalho. Eles não podem ficar te ligando no fim de semana, porque também não pode interferir no seu lazer. Não podem te ligar no ambiente em que você está ali exercendo a sua atividade remunerada, né? Também não pode ter. Então tem que ter todo um cuidado na cobrança de dívidas. E aí eu falo para você que é profissional de vendas, se você for fornecedor, tudo isso que eu falei vale para que você não cometa esse tipo de coisa, para que isso não o atrapalhe, para que você não responda por isso, correto? Bom, compreendido isso, dado que a gente entendeu como é que funciona a cobrança de dívidas e como ela não deve ser feita, temos aqui a possibilidade de repetição do indébito. Não sei se você já ouviu falar, mas que quem paga mal, paga em dobro, né? Tem esse brocardo aí na administração do direito. Mas aqui no direito do consumidor, quem cobra mal, paga em dobro. E como é que eu posso pedir essa repetição do indébito, gente? Os pressupostos são o quê? Primeiro, que a cobrança seja indevida, ou seja, você não deve, ou se você devia, você já tinha pago. Segundo, é o pagamento em excesso. É quando você vai lá, recebeu aquele boleto, você acabou pagando. Então, você pagou, então você tem direito àquilo que você despendeu, mais o dobro, que é o que você teria como multa, né? Como pagamento, como punição. E outra coisa, tem que ter uma certa culpa do fornecedor, porque assim, nesse caso aí, não pode ser uma coisa que é desculpável, né? Ali daquela maneira estava meio estranho, pode ser que ele devesse. Não, é necessário para a repetição do indébito alguns requisitos, como estes que eu falei para vocês, e o último, ele é muito importante, que ele não tenha agido com má fé, que ele tenha te cobrado mesmo, porque ele foi negligente, porque ele não olhou, observou, porque ele foi imprudente ou imperito. Correto? Então, ou porque teve culpa, nesse caso, ou porque teve dolo. A intenção mesmo de vexar e de cobrar uma coisa. Ah, isso não existe? Existem empresas especializadas em emitir boletos para as pessoas recebem os boletos e aí, no meio dos boletos que tem para pagar, acaba pagando. Né? Empresas que pagam muitas contas acabam pagando boletos que elas não tinham que pagar. Compreende? Essas empresas elas têm que pagar isso de volta, inclusive podem sofrer processos graves aí em relação a isso. Bom, mas além da repetição do indébito, tem um terceiro assunto que eu quero falar com vocês. E esse assunto talvez seja o mais importante dessa aula, assim, eu trouxe para o finalzinho do curso para falar para vocês sobre defesa do consumidor em juízo. O que isso quer dizer com isso, professor? É o seguinte, lembra que eu falei para vocês que tem várias formas, fora da justiça, de você atuar contra o fornecedor? Mas e na justiça? Por que eu trouxe isso para vocês? Porque muita gente tem uns mitos e não sabe, eu tenho medo de ingressar na justiça.
Não precisa ter medo. Dentro do judiciário, você tem uma série de instrumentos que te apoiam. Olha quantos eu trouxe para vocês. Ó. O primeiro deles é a inversão do ônus da prova, que eu já falei para você em outras aulas, né, que é a possibilidade de que você alega, mas você não prova. E quem tem que provar é o fornecedor. Isso eu já expliquei bastante, não vou voltar. O segundo ponto é a legitimação ativa ampla. O que você quer dizer com isso, Pro? Quer dizer que muita gente aí pode entrar com ação a seu favor. Que você não precisa pagar um advogado para entrar com ação. A gente lembra que eu falei para vocês do Ministério Público, que é o fiscal da lei, o fiscal do ordenamento jurídico, o fiscal da ordem? Você pode ir lá no Ministério Público, se for um caso estadual ou municipal, ou no Ministério Público Federal. Você procura aí na internet, na sua cidade, onde é que fica. Você vai procurar no âmbito estadual promotor de justiça, no âmbito federal procurador da República, e ele vai promover uma ação que pode beneficiar todas as pessoas que sofreram aqueles danos ali do consumo, correto? Então quer dizer que, mas e se eu não quiser ir lá, porque eu não gosto muito do promotor daqui, ainda tem um defensor público, ainda tem a defensoria pública. Mas a defensoria pública não tem na minha cidade. Ainda tem as associações de consumo que você pode encontrar lá. Não tem, tem o PROCON. Olha aí como é ampla a possibilidade de várias pessoas ingressarem com essa ação para você, tá vendo? Então é bem interessante aí a possibilidade de instrumentos que você possui. Um terceiro instrumento é muito legal, que é o TAC. Não sei se você já ouviu falar. Termo de ajustamento de conduta, que é uma espécie de acordo, tá certo? O TAC é muito legal porque o promotor ou o defensor público, a associação, ele chega lá para o fornecedor e fala, você tá fazendo uma coisa errada aqui, cara. Você tá fazendo errado e você vai parar de fazer? Tá, eu vou parar de fazer. Então assina aqui um termo em que você promete que você não vai fazer, e se fizer paga multa grande, e você vai construir um posto de saúde ali em tal lugar. Repara que não é uma coisa de sair ileso, ele tem que cumprir alguma coisa que vai ensiná-lo, é um caráter pedagógico, vai não fazer mais aquilo com os consumidores. Então, ele, por exemplo, ele vai ter que asfaltar uma via, ou ele vai comprar um cachorro ensinado para a polícia ter um cachorro que sabe farejar drogas. Então, tem uma série de coisas que pode ser utilizado. E aí, ele faz isso, não sofre processo, não vai ter aquele problema todo da justiça, não demora uma vida para isso acontecer. E aí, com o TAC, ganha a sociedade, ganha o consumidor, porque o consumidor não vai ter mais aquele abuso que o fornecedor estava fazendo, e ganha o próprio infrator, porque ele não vai sofrer um processo judicial com a possibilidade, inclusive, de prisão. Correto? Então, tá, aqui é um instrumento muito legal de defesa do consumidor. Nós temos ainda aí a gratuidade da justiça, multas e sanções. O que isso quer dizer, Pro? Eu estou falando de defesa em juízo, mas, como eu disse aí, o TAC mesmo não chega a ingressar com a ação, chega assim a órgãos que estão com acesso ao judiciário, né? Que a Defensoria Pública e o promotor, eles não são do judiciário, assim como o PROCON e o DEC. E o DEC não são do judiciário, mas eles estão ali, pertinho do judiciário. Então, esses órgãos, eles seriam uma defesa para não ingresso no juízo, mas ligado ao juízo. Por quê, Pro? Porque se aquilo não for obedecido, a primeira coisa que acontece é ingressar com ação. Então, tudo aqui é proteção do consumidor em juízo. Mas eu falava para você aqui a respeito desse instrumento interessante, que é a questão da gratuidade da justiça, que quando você ingressa com uma ação, você tem que pagar as custas daquela ação. Mas se o consumidor for hipossuficiente, for uma pessoa que não tem muito dinheiro, uma pessoa que vai prejudicar o seu sustento, ele não paga, né? Isso aí sai de graça, assim, ele não tem que pagar para as taxas judiciárias. Há também a possibilidade de haver multas e sanções administrativas. O que é isso? O órgão de proteção ao consumidor ou o órgão administrativo, ele pode chegar até o infrator e aplicar uma multa. E talvez isso possa resolver. Ou ele pode chegar até o infrator e pode advertir, falar, olha, esse restaurante não está respeitando as normas sanitárias. O que significa dizer que você está ganhando uma advertência formal aqui. Isso pode resolver. Mas se não resolver, ainda tem mais um instrumento, gente. A possibilidade de ter uma sanção de suspensão das atividades. Ele pode não ter mais o direito de fornecer comida, de fazer a atividade dele. Isso é muito ruim. E se ele não se consertar, ele pode até perder a licença dele sanitária, correto? Dentre outras, isso aí é só um exemplo das possibilidades que a gente pode ter. Então, pode ter multa, advertência, pode ter suspensão e interrupção das atividades. E por fim, pessoal, eu trago aqui para vocês uma outra questão a respeito da proteção dos interesses em conjunto. O que é isso, Pro? Você sabia que no direito do consumidor, agora você sabe, você já está na última aula, já está mais ciente, né? Que no direito do consumidor, você nem sempre está sozinho. Na verdade, a maior parte do tempo você está com outras pessoas lesadas perto de você, então você não precisa cuidar dessas ações, muitas vezes, só com você solitário. A gente tem aqui no Código de Defesa do Consumidor que inovou, gente. Isso que existe
no CDC de 1990, Código de Defesa do Consumidor, é utilizado em todos os âmbitos do direito. A gente cita, vai falar direito civil, vai falar direito administrativo, direito constitucional, a gente cita o Código de Defesa do Consumidor porque foi inovador a questão dos direitos em conjunto. E eles destacam 3 tipos de direito. Olha aí, presta atenção para você não se perder com isso. Nós temos os interesses difusos, os interesses coletivos e os interesses individuais homogêneos. Qual a diferença disso, Pro? Por que eu preciso saber disso? Você precisa saber disso porque, a depender da situação, você vai estar em uma dessas categorias. Então, vamos falar da primeira, que são os interesses difusos. Interesses difusos são aqueles difundidos, né? Olha que interessante que eu coloquei para vocês. Todo mundo junto, mas sem lista de presença. Ou seja, eu não sei quem é quem. Mas, por exemplo, existe um fornecedor que está poluindo uma praça na cidade de Salvador. Todo mundo ali que passa por aquela praça, que frequenta aquela praça, é lesado. Então, repara, portanto, que isso aí a gente tem o interesse o quê? Difuso. Eu não sei quem é que está sendo prejudicado, mas todo mundo ali ao redor acaba tendo esse dano. Então, é um interesse o quê? Difundido, difuso. O segundo tipo de interesse é o interesse coletivo. O que é o interesse coletivo? É aquele que você conhece todo mundo que está ligado àquela relação jurídica. Como, por exemplo, todo mundo que aderiu a um certo contrato. Esse contrato é coletivo, muita gente ingressou, por exemplo, um monte de gente contratou uma certa instituição de ensino. Todas as pessoas que estão ligadas naquele contrato ali, direto, daquela turma, todo mundo que participou daquela turma, de um curso X e o curso foi interrompido, eles estão ligados por uma relação jurídica, compreende? Que liga todos eles estão na mesma turma do curso que foi interrompido. Todos eles sofreram danos por a interrupção desse curso. Repara que isso aí é o interesse coletivo. O interesse coletivo é facilmente identificado porque é um grupo de pessoas claramente determinadas por causa de um âmbito, de uma relação única jurídica. E o terceiro tipo de interesse é o interesse individual homogêneo, que é quando um monte de gente tem o mesmo interesse, só que ele é igual. Por exemplo, Andrei já comprou um carro, não já, Andrei? Qual era a marca do carro, Andrei? Fiat. Andrei comprou um carro da Fiat e esse carro que Andrei comprou, ele apresentava problemas com a porta. Inclusive, teve um caso aqui no Brasil, eu não me lembro qual era a marca do carro, que ele decepava o dedinho quando você tentava abrir uma peça do fundo, eu não me lembro exatamente qual era o caso. As pessoas que tiveram o dedinho decepado aí são pessoas que tinham interesse próprio em relação àquilo que aconteceu. No entanto, muita gente teve o dedinho decepado. Então, muita gente teve o mesmo interesse individual. Só que esse interesse individual era igual, ou seja, homogêneo. Então, essas pessoas podem se juntar e ingressar com a ação juntos. Gostou? É sobre isso, direito do consumidor. Eu espero que você tenha compreendido e agora, como profissional de vendas, que você não venha a se enganar e que não existam ações, nada contra você e nem como você, como consumidor, se deixar cair em alguma cilada. Um grande abraço, até a próxima.